A atitude inesperada do fazendeiro rico após a diretora humilhar a menina pobre no piano. O salão estava cheio. Os olhares curiosos de pessoas de todos os tipos se ficavam nos cadeiões luxuosos da diretora Beatriz. Ela, uma mulher de maneirismos arrogantes, observava tudo com um ar de desdém, como se o mundo girasse em torno de sua riqueza. Quando Laura, com seu vestido simples e cabelos soltos, subiu ao palco, a expressão de Beatriz ficou ainda mais impiedosa. Para a diretora, a presença daquela menina pobre era uma ofensa. Mas Laura não se importava. O piano reluzente diante dela era tudo o que ela desejava. Quando os dedos de Laura tocaram as teclas pela primeira vez, a melodia envolveu o ambiente, uma mistura de esperança e passado. Sua vida era um compêndio de desafios. Filha de uma costureira e um operário, ela estacisava cada dia a ensaiar na velha escola de música. Suas mãos dançavam pelas teclas e os acordes ecoavam como um grito de liberdade. Entretanto, ao terminarem a apresentação, um silêncio tenso pairou no ar. Patético! Beatriz soltou, rindo de forma debochada. Ainda acha que pode ser uma artista? Olhe ao seu redor. Você está sonhando alto demais. O murmúrio na plateia aumentou. O riso da diretora cortou o coração de Laura como uma faca. Ela mal conseguiu se mover. O peso do desprezo a paralisava. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Mas, entre os rostos estáticos, um homem se levantou. Era Miguel, o fazendeiro multimilionário, conhecido por suas táticas de negócios implacáveis e sua fama de avarento. Os espectadores esperavam que ele se juntasse ao coro de reprovações, mas, para surpresa de todos, ele ficou imerso na música, como se a performance de Laura tivesse desenterrado algo profundo dentro dele. Seu rosto estava marcado pela emoção, e por um momento Miguel parecia humano, vulnerável. O recital terminou. Laura saiu do palco sem olhar para trás, a dor queimando em seu peito. Mas Miguel não a esqueceu. Assim que ele decidiu procurar a jovem pianista, seu passado obscuro começou a emergir nas sombras. Ele sabia que sua fortuna havia custado muito mais do que ouro. Os sussurros dos dias de outrora, recheados de escolhas difíceis, o atormentavam. Laura, em sua pequena casa, olhou pela janela. O aroma do jantar de sua mãe chegava até ela, mas seu coração estava em outro lugar. Aceitar a ajuda de alguém como Miguel seria um desafio. As normas sociais gritavam que era uma mistura explosiva. O que aconteceria se ela se deixasse afetar por aquela figura tão distante de seu mundo? E quando Miguel finalmente se aproximou de Laura para oferecer ajuda, uma tempestade de sentimentos e dúvidas a abateu. Como poderiam romper as barreiras que os separavam? A tentação de abraçar uma nova vida era forte, mas ela hesitava. Os olhares de reprovação da diretora ecoavam em sua mente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já. O seu. Laura ficou paralisada, o coração batendo forte, enquanto Miguel a encarava, com um olhar que misturava seriedade e compaixão. Ela nunca poderia imaginar que ele, um homem tão distante de sua realidade, estaria se movendo em sua direção. O eco dos comentários desprezíveis de Beatriz ainda pulsava em sua mente. Ela queria recuar, mas algo a mantinha ali, presa em um momento que parecia desafiar a lógica. Laura, disse Miguel, a voz baixa, quase como um sussurro. Eu vi você tocar. Você tem um dom incrível. Mas antes que ela pudesse responder ou esboçar um sorriso, um grito cortou o ar. Socorro! Socorro! Uma mulher havia desmaiado ao fundo do salão, e uma onda de pânico tomou conta dos convidados. Olhares de horror se espalharam. Miguel virou-se rapidamente. E a preocupação tomou conta de seu rosto. Fique aqui, ele ordenou, mas as pessoas já se moviam, criando um tumulto, um pleno evento que deveria ser festivo. Laura observou enquanto Miguel corria em direção à mulher caída. Ele se agachou e começou a examinar a situação. O pânico se espalhou ainda mais quando alguém gritou. Alguém chamou uma ambulância? Laura se sentiu perdida. O lugar que havia sido o palco de esperança para ela agora se tornava um campo de batalha de emoções. A música na mente dela estava morrendo, sufocada pelo caos. E enquanto todos se aglomeravam em volta da mulher, um murmúrio começou a circular. É a mãe do Miguel. O tempo parecia parar. Laura mal podia processar as palavras. A mãe do Miguel? A revelação atingiu-a como um soco no estômago. Isso mudava tudo. Miguel, o fazendeiro arisco, aquele que parecia sempre tão invulnerável, agora estava diante de um dos maiores desafios de sua vida. E ela, isolada em seu canto, se sentia cada vez menor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Miguel, com um semblante arrasado, olhou para ela antes de se perder na multidão novamente. O desespero em seu olhar é a última coisa que ela queria ver. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas de uma forma devastadora. Ela não conseguia deixar de pensar. E se isso mudasse tudo? E se Miguel não fosse apenas o homem rico que ela pensava que conhecia? Os ecos da fase anterior não conseguiam mais abafar a realidade. A vida de Miguel era complicada demais. A mulher foi levada ao hospital, e a plateia, agora em um misto de medo e compaixão, percebeu que a verdade era bem mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Miguel não era apenas um fazendeiro. Ele carregava um fardo, um peso que Laura apenas começava a entender. E quando ela se preparava para sair do salão, sentindo-se perdida em pensamentos, um homem se aproximou. Você precisa saber a verdade sobre o Miguel. Os olhos dele eram sérios, e o elenco de vozes que se juntavam por trás dele murmurava histórias. Ele não é quem você pensa que é. Laura sentiu um frio na espinha. Que verdade! Ela mal podia respirar.
pois o mistério que se desenrolava diante dela, de repente parecia tão vasto quanto o deserto. Seria Miguel, um homem de segredos obscuros. O que mais ela não sabia? Com o coração disparado, Laura enfrentou o desconhecido e, ao mesmo tempo, sentiu que estava prestes a cruzar uma linha que poderia mudar seu destino para sempre. Laura estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto aquele homem, com um olhar sério, lhe fazia perguntas. Que verdade? Mal conseguia respirar. O mistério a cercava, uma nuvem de incertezas se formando em sua mente. Mas antes que pudesse absorver aquilo, um grito ensurdecedor cortou o ambiente. Fogo! Fogo! O pânico se espalhou como um incêndio, eclipsando o caos anterior. As luzes tremeram e a fumaça começou a invadir o salão, uma nuvem espessa que tornava a visão quase impossível. As pessoas começaram a gritar, tentando escapar, mas a porta parecia estar trancada. Pela confusão, Miguel, com a determinação estampada em seu rosto, virou-se e gritou para Laura: Vamos! Temos que sair daqui! Mas a multidão estava em alvoroço. Laura sentiu suas pernas se moverem, mas a corrente humana a empurrava para trás. O medo começou a dominar seu ser. Foi então que ela viu Miguel cercado pela fumaça. Ele tentava ajudar a mulher desmaiada, que se revelava como sua mãe, se esforçando para levá-la para a saída. O desespero brilhava em seus olhos. O que estava acontecendo? Ela tentou gritar para ele, mas o barulho da multidão e o zumbido crescente da fumaça a sufocavam. Tudo parecia um pesadelo. Neste momento, a verdade que o homem anteriormente lhe dissera começou a ecoar na sua mente. Ele não é quem você pensa que é. O que isso significava? Mas não havia tempo para pensar. Miguel se arriscava e ela não podia ficar ali paralisada. Lutando contra a onda de pessoas que se debatiam, Laura finalmente conseguiu se mover na direção de Miguel. Ele tinha seus olhos fixos na mãe. A preocupação era visível, mas não havia tempo para hesitar. Ela não sabia o porquê, mas um impulso a levou a gritar seu nome. Miguel! Ele virou-se e por um instante seus olhares se encontraram. Dentro daquele olhar havia algo mais do que simples emoção. Havia uma conexão intensa, algo que fazia seu coração acelerar. Vem! Precisamos sair! Ele a puxou em sua direção, e ela viu a fumaça engolir o lugar, sentindo o calor ameaçador. Mas enquanto o caos aumentava, Laura notou algo incomum. Uma figura na esquina do salão, encapuzada e observando tudo com um sorriso sombrio. O rosto era parcialmente oculto, mas a presença dela era inegável. Um ar de cumplicidade com todo o desastre que estava se formando. Miguel, quem é aquela? Laura gritou, apontando. Ele olhou para a figura. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto, mas logo foi substituída pela urgência de resgatar a mãe. Não importa. Precisamos. Nesse instante, a figura sombria começou a se dissolver na fumaça, e o rosto se iluminou por um segundo. Algo em sua expressão enviou uma onda de choque ao coração de Laura. Era Maria, uma antiga amiga de Miguel, alguém que todos acreditavam estar longe. Aquelas palavras sussurradas ao longo da noite não faziam sentido, mas algo dentro de Laura se contorceu. O que ela estava fazendo aqui? Por que esse encontro chocante tinha que ocorrer no meio do caos? A figura desapareceu completamente, deixando Laura ainda mais confusa. Mas a urgência tomou conta. Miguel puxou-a mais uma vez, arrastando-a para fora do salão que começava a desmoronar. O que quer que estivesse acontecendo,
Ela sentia que era apenas o começo. Sua mente girava enquanto saíam para a rua. Era como se um novo mundo estivesse à sua porta. Mas havia uma pergunta angustiante pairando no ar. Que segredos estavam sendo revelados? E até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade sobre Miguel, Maria e o que realmente tinha acontecido naquela noite? Laura e Miguel saíram do salão. A fumaça se dissipava lentamente atrás deles, mas o medo permanecia em seus corações. Ele segurava a mão dela com firmeza, como se a conexão entre os dois pudesse enfrentar qualquer tempestade. Mas enquanto caminhavam, um ruído estrondoso ecoou ao longe. Era um vidro quebrando, um sinal de que a confusão não tinha acabado. Eles chegaram do lado de fora, e o ar fresco parecia um alívio, mas o pânico se transformou em mais perguntas na mente de Laura. Miguel, está tudo bem com sua mãe? A esperança em sua voz balançava. Ela queria acreditar que ele ainda tinha controle sobre a situação. Os gritos e as sirenes de ambulâncias estavam cada vez mais próximos. Era como se toda a cidade estivesse reagindo àquela tragédia. Mas quando Miguel virou-se para ela, havia um brilho de determinação em seus olhos. Precisamos voltar, Laura. Ele parecia decidido. Tem algo que eu preciso fazer. Algo que você precisa saber. Laura começou a sentir um frio na espinha. O que ele não estava dizendo? Então, ao longe, ela avistou aquelas sombras outra vez. A figura encapuzada, que tinha parecido como um raio no meio do caos, estava de pé na calçada, observando-os. E aquela presença causava um arrepio na nuca de Laura. Miguel, a mulher, aquele capuz! Ela exclamou, a voz embargada. Ele olhou na direção em que ela apontava. Mas a figura já havia desaparecido. Foi ela quem causou tudo isso? Não podemos perder tempo, respondeu Miguel, a urgência na voz. Ela está atrás de mim e de você. O que você está dizendo? Por que ela estaria atrás de mim? Laura sentiu um nó se formar. No estômago. Tudo estava tomando um rumo de pesadelo. Miguel hesitou. Seus olhos estavam cheios de preocupações. Ela é da minha família. E você pode estar em perigo também. As palavras dele cortaram como uma faca. Encará-la diretamente não só mudava a dinâmica entre eles, mas revelava um mundo de segredos. Como isso é possível? O pânico começava a se misturar com a sensação de traição. Por que ele nunca mencionou isso antes? O que mais Miguel havia escondido? Aquelas questões giravam na cabeça de Laura. Antes que ela pudesse articular resposta, um tiro ecoou pela rua, e o som percorreu a cidade como uma onda de choque. Um grito cortante cortou a noite. E então Miguel caiu, um furo de dor estampado em seu rosto, enquanto seu corpo desabava contra o chão. Micael. O grito dela foi terreno infértil em meio ao caos. O sangue começava a manchar o asfalto. O terror em seu coração cresceu como um fogo incontrolável. O mundo que ela conhecia estava desmoronando em uma fração de segundo. Miguel, não! Por favor! Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão enquanto o pânico a envolvia. Mas ele estava pálido, e seus olhos se eram um espelho de dor e confusão. Laura, a verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. E nesse momento, tudo parecia congelar, com uma revelação prestes a estourar como uma bolha. E antes que pudesse ouvir o final da frase, a figura encapuzada surgiu novamente, sua presença suave, quase ameaçadora. Ela lançou um olhar frio para Laura. Você está no caminho errado, querida.
A voz dela soou como um eco distante, e os rostos da multidão começaram a olhar com curiosidade, mas também com medo. As palavras de Miguel estavam dançando entre os dois mundos. Laura sentiu que a verdade estava prestes a mudar tudo. O que Miguel queria, diria tudo o que ela conhecia. Seria o amor deles forte o suficiente para enfrentar o que mais estaria por vir? O nó na garganta de Laura se apertou mais, e a noite parecia se fechar ao redor dela, carregando segredos profundos que desafiavam a realidade. E enquanto a escuridão envolvia suas vidas, a única certeza que restava era que nada jamais seria como antes. Laura estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto Miguel, ainda caído no chão, tentava se manter. Consciente, o pânico a envolvia como uma nuvem densa. A presença da figura encapuzada ainda estava entalhada em sua mente, como uma sombra ameaçadora. O sangue de Miguel começava a se espalhar pelo asfalto quente, e isso a fez sentir uma dor profunda no peito. Não, Miguel, não! Ela gritou, a voz falhando entre lágrimas. Ele respirou pesadamente, os olhos dele já perdendo o foco. Laura, eu não sei se vou conseguir. Ele lutava, e isso assolava ainda mais. O mundo ao redor deles parecia desmoronar, as pessoas correndo, gritando por socorro. Miguel, não, por favor. Ela se agarrou à mão dele. O toque era tudo que ela tinha. Nesse momento, um grupo de pessoas começou a se reunir. Os olhares curiosos se tornaram olhares de horror. A confusão aumentou quando alguém gritou: "Chame uma ambulância!" Mas Laura sentiu que o tempo estava se esvaindo. As sirenes estavam se aproximando. A esperança estava se esgotando. Seus olhos se tornaram mais alertas por um breve instante. A verdade sobre Maria, você precisa saber. Miguel se esforçou para falar. Cada palavra um esforço doloroso. Ela é minha irmã. O coração de Laura parou. Irmã? Mas como? As peças não se encaixavam. Miguel, sempre tão distante e reservado, tinha um segredo que mudava tudo. Ele seria parte de um mundo que ela mal conhecia. Ela nunca foi embora. Ela estava atrás de mim o tempo todo. Mais próximo, alguém murmurou: "Isso não faz sentido." Mas Laura só tinha ouvidos para Miguel. A revelação ecoava em sua mente. A figura encapuzada, o sorriso ameaçador, tudo isso agora fazia sentido. Mas como alguém que parecia tão poderoso e distante poderia ser parte da sua vida assim? Uma explosão cortou o ar e um brilho ofuscante iluminou o céu. Laura olhou para cima e um foguete disparou do lado. Uma segunda explosão à próxima esquina. O barulho era ensurdecedor e o pânico logo tomou conta dos presentes. Fogo! Fogo! Todo mundo se afaste! As pessoas começaram a correr ainda mais caoticamente. Laura, escute! Miguel tentou, mas o alvoroço o envolvia. Não posso deixar que ela faça algo com você. Ele estava perdendo força e a vida dele parecia escorrendo pelas mãos dela. Uma nova onda de gritos se espalhou. É um ataque! Alguém gritou. Instintivamente, Laura tentava entender a gravidade da situação. O desespero a invadiu, enquanto ela assistia ao medo e o caos tomarem conta. Um sentimento crescente de urgência a empoderava. Miguel a puxou para perto dele. As palavras sussurradas entre respirações pesadas. Eu te prometo que ficarei bem, mas você precisa ir. Agora. Eles estão vindo. Ele estava pálido e fraco. O que ele queria dizer parecia cada vez mais distante, mas ela não conseguia deixar de sentir uma conexão inexplicável entre eles. Nesse instante,
A figura encapuzada surgiu novamente entre as multidões. Miguel, ela chamou, sua voz cortante como uma lâmina. Você realmente pensa que pode escapar? Você é meu, e sempre será. O coração de Laura parou mais uma vez. O que você quer dela? Ela se interessou. Palavras de desafio escapando de seus lábios. A figura sorriu, e seus olhos brilharam com um brilho sinistro. A verdade, querida. Tudo isso, tudo que você acredita ser real, não passa de uma máscara. Miguel não sai do meu controle. Laura sentiu um nó na barriga. As palavras da mulher ressoavam com uma terrível certeza. Miguel não era o único com segredos, e a vida dela estava prestes a mudar para sempre. O que você fez com ele? Laura gritou, a bravura surgindo no calor do momento. A figura só sorriu. Um sorriso que carregava um mistério tão profundo que Laura ficou aterrorizada. Apenas o que ele merece. Você vai descobrir a verdade, em breve. Nesse momento, uma nova explosão ecoou, e tudo ao redor começou a desmoronar. O chão tremeu sob seus pés, um estrondo ensurdecedor. Cortando o ar, a vida de Laura estava se transformando em um pesadelo, enquanto ela assistia a tudo se desintegrando. E enquanto desabava em meio ao caos, uma única pergunta ecoava em sua mente. Que verdade estava realmente escondida por trás do brilho e das sombras que a cercavam? Enquanto ela se distanciava de Miguel, suas lágrimas escorrendo, uma combinação de amor, dor e expectativa tomava conta dela. A noite estava apenas começando, e Laura sabia que a luta de fato estava apenas se iniciando. Laura estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto Miguel, ainda caído no chão, tentava se manter consciente. O pânico a envolvia como uma nuvem densa. A presença da figura encapuzada ainda estava entalhada em sua mente, como uma sombra ameaçadora. O sangue de Miguel começava a se espalhar pelo asfalto quente, e isso a fez sentir uma dor profunda no peito. Não, Miguel, não! Ela gritou, a voz falhando entre lágrimas. Ele respirou pesadamente, os olhos dele já perdendo o foco. Laura, eu não sei se vou conseguir. Ele lutava, e isso assolava ainda mais. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. As pessoas correndo, gritando por socorro. Miguel, não, por favor. Ela se agarrou à mão dele. O toque era tudo o que ela tinha. Nesse momento, um grupo de pessoas começou a se reunir. Os olhares curiosos se tornaram olhares de horror. A confusão aumentou quando alguém gritou: "Chame uma ambulância!" Mas Laura sentiu que o tempo estava se esvaindo. As sirenes se aproximavam, mas isso não parecia resolver. Miguel estava perdendo força e ela sabia que cada segundo contava. Laura! Seus olhos se tornaram mais alertas por um breve instante. A verdade sobre Maria, você precisa saber. Miguel se esforçou para falar, cada palavra um esforço doloroso. Ela é minha irmã. O coração de Laura parou. Irmã? Mas como? As peças não se encaixavam. Ela mal conhecia a história de Miguel, e agora essa revelação mudava tudo. Ela nunca foi embora. Ela estava atrás de mim o tempo todo. A figura encapuzada surgiu novamente entre as multidões. Miguel, ela chamou, sua voz cortante como uma lâmina. Você realmente pensa que pode escapar? Você é meu e sempre será. Quem é você? Laura gritou com um misto de bravura e desespero. O que você quer com ele? A mulher sorriu e seus olhos brilharam de forma sinistra. Eu preciso da verdade. Mas o que você quer, querida, é salvá-lo. E isso nunca vai acontecer. As palavras da mulher pareciam ecoar em cada direção, criando um burburinho de medo entre os espectadores. Nesse momento, Miguel olhou para Laura com desespero.
Laura, não! Você não deve se meter! Ele a puxou pelo pulso, mas o golpe tinha sentido. Sai da minha frente! Laura queria gritar, mas estava presa em um turbilhão de emoções. Então a figura encapuzada estendeu a mão e um burburinho de luz surgiu do nada. Era como se um portal se abrisse. Vá, meu amor, e você terá a verdade. Um brilho ofuscante a envolveu, jogando Laura para trás, enquanto os gritos ao redor se intensificavam. Quando a luz se dissipou, Laura estava em um lugar diferente. Um campo vasto, coberto de flores. O céu parecia inalterado, mas a sensação de desorientação a dominava. Havia algo ali, uma energia que a fazia sentir que estava em um sonho. Mas não era um sonho qualquer. Era um pesadelo. O que aconteceu com Miguel? Engolindo as lágrimas, ela olhou ao redor. A figura encapuzada surgiu diante dela, mas agora seus olhos eram diferentes. Você talvez gostaria de saber como toda essa história começou. E a voz dela se transformou, ressonando como um eco do passado. Você é a chave, Laura. Você e Miguel. Ela deu um passo à frente e o cenário começou a mudar. Várias imagens piscando diante dela. Uma criança pequena, ríspida, cercada por sombras, um pai enfurecido. E um contrato de negócios. O destino de todos está entrelaçado, e Miguel não é apenas um fazendeiro. Ele pertence a um legado que se estende por gerações, e você está prestes a descobrir. Laura sentiu um fio na espinha. As palavras da mulher prendiam sua atenção. O que estava acontecendo? Quem era Miguel realmente? Um arrepio percorreu seu corpo enquanto tudo começava a conectar. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a mulher desapareceu em meio a uma fumaça sutil. Laura estava sozinha novamente, e o vazio ao seu redor pesava. O eco dos segredos estava presente, e ela estava cada vez mais engolida pela incerteza. Miguel estava a milhares de quilômetros, e a verdade parecia estar tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Não! Ela gritou. Oh, que você está escondendo de mim, Miguel? O desespero pulsava em seu peito. De repente, tudo virou um borrão. A luz a cercou de novo, e uma imagem de Miguel desabando diante dela se formou. Sangue, dores, promessas não cumpridas. Autenticidade encoberta por mentiras. O que mais ela não sabia? Quando os ecos, os gritos, as revelações finalmente cessaram, Laura se viu de volta na rua, com a multidão ao redor. Miguel estava lá, mas diferente. Ele se levantou, mas era como se não fosse a mesma pessoa. Você precisa ir, Laura. Eles estão vindo. O pavor iluminou seus rostos. E quando Laura olhou nos olhos de Miguel de novo, a verdade estava ali, quase palpável. O que a figura havia dito começava a fazer sentido. E neste momento, tudo parecia desmoronar, enquanto na calçada algo ressurgia, um mistério sombrio que nenhum deles poderia prever. Laura estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto Miguel, ainda caído no chão, tentava se manter consciente. O pânico a envolvia como uma nuvem densa. A figura encapuzada ainda estava entalhada em sua mente, como uma sombra ameaçadora. O sangue de Miguel começava a se espalhar pelo asfalto quente, e isso a fez sentir uma dor profunda no peito. Não, Miguel, não! Ela gritou, a voz falhando entre lágrimas. Ele respirou pesadamente, os olhos dela já perdendo o foco. Laura, eu não sei se vou conseguir. Ele lutava, e isso a assolava ainda mais. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. As pessoas correndo,
gritando por socorro. Miguel, não, por favor. Ela se agarrou à mão dele. O toque era tudo que ela tinha. Nesse momento, um grupo de pessoas começou a se reunir. Os olhares curiosos se tornaram olhares de horror. A confusão aumentou quando alguém gritou: "Chame uma ambulância!" Mas Laura sentiu que o tempo estava se esvaindo. As sirenes se aproximavam, mas isso não parecia resolver. Miguel estava perdendo força e ela sabia que cada segundo contava. "Laura!" Seus olhos se tornaram mais alertas por um breve instante. "A verdade sobre Maria. Você precisa saber." Miguel se esforçou para falar. Cada palavra um esforço doloroso. "Ela é minha irmã." O coração de Laura parou. Irmã? Mas como? As peças não se encaixavam. A confusão era avassaladora. Mas antes de conseguir pensar mais, uma nova explosão ecoou nas proximidades, fazendo a multidão recuar em pânico. A poeira e os estilhaços voaram pelo ar, e então uma luz brilhante cortou o céu, inundando o espaço com uma claridade febril. Era como um segundo sol que surgia, e Laura se virou, ofuscada. A figura encapuzada apareceu novamente, mas não estava sozinha. Ao seu lado havia um grupo, todos vestidos de forma semelhante, com expressões sombrias. "O legado precisa continuar", a mulher disse, sua voz ressoando com fome. "E Miguel não pode escapar de seu destino." "Que destino?" Laura gritou, a fúria e o medo se misturando em sua voz. O que estava acontecendo? O pânico a invadia cada vez mais, mas havia algo mais profundo, como um instinto que disparava alertas em seu interior. "Ele tem que escolher." A figura encapuzada olhou, de relance para Miguel, que estava agora quase inconsciente. E então, em um movimento súbito e inesperado, a figura se virou, apontando diretamente para Laura. "Você terá que decidir, Laura. Salve Miguel ou salve a cidade." As palavras dela cortaram como uma lâmina. O que isso significava? Laura hesitou, a mente girando. Como ela poderia escolher entre dois mundos? Uma fração de segundo e tudo mudou. Miguel estava em perigo, sua vida pendendo por um fio. Mas o que era essa cidade para ele? "Sua conexão é mais forte do que você imagina", continuou a mulher, agora parecendo mais próxima. "Se Miguel não for o escolhido, todos que ele ama sofrerão consequências. Você, inclusive." A afirmação da figura a atingiu como um soco no estômago. Ela sentiu a reviravolta na sua compreensão. Era um jogo imenso, válido e ameaçador. Miguel não era apenas um fazendeiro rico. Ele estava inserido em um enredo de herança e destino que ela não compreendia. "O que você tem a ver com isso?" A figura sorria, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que a fazia sentir-se como se estivesse sendo manipulada, se afundando em uma teia de horror. "Maria sempre esteve aqui, e você, minha querida, é a peça final que faltava." Agora, o chão começava a tremer de novo, e Laura sentiu uma onda de sentimentos potentes. "Você sabia tudo isso? Você me usou?" "Precisamos que você faça a escolha, Laura, e o tempo está se esgotando." As palavras dela cortaram como uma lâmina. Miguel gemeu e a visão da vida, escorrendo dele, era opressiva. "Laura, o que ela quer?" Ele forçou as palavras como se quisesse que ela o protegesse. Mas os olhos de Laura se estreitaram. Aquela mulher não era apenas uma adversária,
mas uma sombra do passado mais escuro de Miguel. Com um grito estrondoso, o espaço ao redor começou a desmoronar. A realidade parecia estar se desintegrando, como se fosse feita de papel. E Laura, em um estado de choque, percebeu que não tinha mais tempo. O que escolher? Tudo girava, enquanto a cena desmoronava ao seu redor. A única certeza que restava era que a verdade estava prestes a ser revelada, e com ela um destino cru e irrevogável. Laura, eu não sou o que você pensa. Foram as últimas palavras que Miguel disse antes que o céu parecesse se abrir e tudo ao redor dele se desvanecesse em uma luz dourada. E nesse instante, a decisão de Laura tornou-se a escolha mais pesada que ela já iria enfrentar. O que afinal era a verdade, senão uma ferida exposta? E com isso, a noite se fechava sobre eles, carregando segredos e promessas de um futuro que eles mal podiam imaginar. Laura estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto Miguel, ainda caído no chão, tentava se manter consciente. O pânico a envolvia como uma nuvem densa. A figura encapuzada ainda estava entalhada em sua mente, como uma sombra ameaçadora. O sangue de Miguel começava a se espalhar pelo asfalto quente, e isso a fez sentir uma dor profunda no peito. Não, Miguel, não! Ela gritou. Ah! Voz falhando entre lágrimas. Ele respirou pesadamente, os olhos dela já perdendo o foco. Laura, eu não sei se vou conseguir. Ele lutava, e isso a assolava ainda mais. O mundo ao redor deles parecia desmoronar, as pessoas correndo, gritando por socorro. Miguel, não, por favor! Ela se agarrou à mão dele. O toque era tudo o que ela tinha. Nesse momento, um grupo de pessoas começou a se reunir. Os olhares curiosos se tornaram olhares de horror. A confusão aumentou quando alguém gritou: "Chame uma ambulância!" Mas Laura sentiu que o tempo estava se esvaindo. As sirenes se aproximavam, mas isso não parecia resolver. Miguel estava perdendo força, e ela sabia que cada segundo contava. Laura! Seus olhos se tornaram mais alertas por um breve instante. Verdade. Sobre Maria. Você precisa saber. Miguel se esforçou para falar. Cada palavra um esforço doloroso. Ela é minha irmã. O coração de Laura parou. Irmã? Mas como? As peças não se encaixavam. A confusão era avassaladora. Mas antes de conseguir pensar mais, uma nova explosão ecoou nas proximidades, fazendo a multidão recuar em pânico. A poeira e os estilhaços voaram pelo ar. E então, uma luz brilhante cortou o céu, inundando o espaço com uma claridade febril. Era como um segundo sol que surgia, e Laura se viu ofuscada. A figura encapuzada apareceu novamente, mas não estava sozinha. Ao seu lado havia um grupo, todos vestidos de forma semelhante, com expressões sombrias. O legado precisa continuar, a mulher disse, sua voz ressoando com fome. E Miguel não pode escapar de seu destino. Que destino? Laura gritou, a fúria e o medo se misturando em sua voz. O que estava acontecendo? O pânico a invadia cada vez mais, mas havia algo mais profundo, como um instinto que disparava alertas em seu interior. Sua conexão é mais forte do que você imagina, continuou a mulher, agora parecendo mais próxima. Se Miguel não for o escolhido, todos que ele ama sofrerão consequências. Você, inclusive. A afirmação da figura a atingiu como um soco no estômago. Ela sentiu a reviravolta na sua compreensão. Era um jogo imenso, válido e ameaçador. Miguel não era apenas um fazendeiro rico.
Ele estava inserido em um enredo de herança e destino que ela não compreendia. O que você tem a ver com isso? A figura sorria, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que a fazia sentir-se como se estivesse sendo manipulada, se afundando em uma teia de horror. Maria sempre esteve aqui, e você, minha querida, é a peça final que faltava. Agora, o chão começava a tremer de novo, e Laura sentiu uma onda de sentimentos potentes. Você sabia tudo isso? Você me usou? Precisamos que você faça a escolha, Laura, e o tempo está se esgotando. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Miguel gemeu, e a visão da vida escorrendo dele era opressiva. Laura, o que ela quer? Ele forçou as palavras, como se quisesse que ela o protegesse. Mas os olhos de Laura se estreitaram. Aquela mulher não era apenas uma adversária, mas uma sombra do passado mais escuro dele. Miguel, com um grito estrondoso, o espaço ao redor começou a desmoronar. A realidade parecia estar se desintegrando como se fosse feita de papel. E Laura, em um estado de choque, percebeu que não tinha mais tempo. O que escolher? Tudo girava enquanto a cena desmoronava ao redor. A única certeza que restava era que a verdade estava prestes a ser revelada. E com ela, um destino cru e irrevogável. Laura, eu não sou o que você pensa. Foram as últimas palavras que Miguel disse antes que o céu parecesse se abrir e tudo ao redor dele se desvanecesse em uma luz dourada. E nesse instante, a decisão de Laura tornou-se a escolha mais pesada que ela já iria enfrentar. O que, afinal, era a verdade, se não uma ferida? Exposta, e com isso a noite se fechava sobre eles, carregando segredos e promessas de um futuro que eles mal podiam imaginar. Enquanto a luz os envolvia, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer, não só das explosões que se aproximavam. Era uma sensação, uma vibração que percorria o ar. E antes que Laura pudesse processar, o espaço ao seu redor se desfez em uma neblina espessa. Quando a névoa finalmente se dissipou, Laura se viu em um ambiente totalmente diferente. Estava em uma sala vazia, escura, sem janelas, e apenas uma luz boreal iluminava uma única mesa ao centro. Havia papéis espalhados, documentos amarelados que pareciam ter sido deixados ali de qualquer jeito. Ela se aproximou, sentindo um frio na espinha, e enquanto examinava o quê? Havia na mesa, seus olhos se widening em choque. Entre os papéis havia fotografias. Miguel era apenas uma criança, ao lado de uma mulher que se parecia muito com a figura encapuzada. O nome escrito no canto da foto fez seu sangue gelar. Maria. Ao lado dela estava Miguel, sorridente, mas muito mais velho do que a criança da imagem. Então ela é real, ela sussurrou, o medo crescendo dentro dela. Mas havia mais. Um documento oficial, assinado embaixo, revelava a verdade que a tornava incapaz de processar. Miguel é parte de uma família com laços ancestrais a um segredo obscuro. Sua verdadeira herança, que ele ignorou por anos, leu em voz alta. É uma maldição, uma escolha que deve ser feita. Portanto, a vida de Miguel e de todos à sua volta está em suas mãos. E nesse instante, Laura percebeu que todo aquele caos não era um acidente. Era um plano meticulosamente executado. Um barulho veio atrás dela, uma presença invisível, e ela sabia que não estava sozinha. O ar ficou pesado, e a voz da mulher ecoou na mente dela. Você precisará escolher, e essa não será uma escolha qualquer. Com medo, Laura se virou.
e a verdade começou a se revelar. Mas o que ela encontraria poderia mudar tudo o que sabia. Laura estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto Miguel, ainda caído no chão, tentava se manter consciente. O pânico a envolvia como uma nuvem densa. A figura encapuzada ainda estava entalhada em sua mente, como uma sombra ameaçadora. O sangue de Miguel começava a se espalhar pelo asfalto quente, e isso a fez sentir uma dor profunda no peito. Não! Miguel, não! Ela gritou, a voz falhando entre lágrimas. Ele respirou pesadamente, os olhos dele já perdendo o foco. Laura, eu não sei se vou conseguir. Ele lutava, e isso a assolava ainda mais. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. As pessoas correndo, gritando por socorro. Miguel, não, por favor! Ela se agarrou à mão dele. O toque era tudo o que ela tinha. Nesse momento, um grupo de pessoas começou a se reunir. Os olhares curiosos se tornaram olhares de horror. A confusão aumentou quando alguém gritou: "Chame uma ambulância!" Mas Laura sentiu que o tempo estava se esvaindo. As sirenes se aproximavam, mas isso não parecia resolver. Miguel estava perdendo força e ela sabia que cada segundo contava. Laura, seus olhos se tornaram mais alertas por um breve instante. A verdade sobre Maria, você precisa saber. Miguel se esforçou para falar. Cada palavra um esforço doloroso. Ela é minha irmã. O coração de Laura parou. Irmã? Mas como? As peças não se encaixavam. A confusão era avassaladora. Mas antes de conseguir pensar mais, uma nova explosão ecoou nas proximidades, fazendo a multidão recuar em pânico. A poeira e os estilhaços voaram pelo ar. E então, uma luz brilhante cortou o céu, inundando o espaço com uma claridade febril. Era como um segundo sol que surgia, e Laura se virou, ofuscada. A figura encapuzada apareceu novamente, mas não estava sozinha. Ao seu lado havia um grupo, todos vestidos de forma semelhante, com expressões sombrias. O legado precisa continuar, a mulher disse, sua voz ressoando com fome. E Miguel não pode escapar de seu destino. Que destino? Laura gritou, a fúria e o medo se misturando em sua voz. O que estava acontecendo? O pânico a invadia cada vez mais. Mas havia algo mais profundo, como um instinto que disparava alertas em seu interior. Sua conexão é mais forte do que você imagina, continuou a mulher, agora parecendo mais próxima. Se Miguel não for o escolhido, todos que ele ama sofrerão consequências. Você, inclusive. A afirmação da figura a atingiu como um soco no estômago. Ela sentiu a reviravolta na sua compreensão. Era um jogo imenso, válido e ameaçador. Miguel não era apenas um fazendeiro rico. Ele estava inserido em um enredo de herança e destino que ela não compreendia. O que você tem a ver com isso? A figura sorria, mas não era um sorriso qualquer. Era um sorriso que a fazia sentir-se como se estivesse sendo manipulada, se afundando em uma teia de horror. Maria sempre esteve aqui. E você, minha querida, é a peça final que faltava. Agora o chão começava a tremer de novo. E Laura sentiu uma onda de sentimentos potentes. Você sabia tudo isso? Você me usou? Precisamos que você faça a escolha, Laura, e o tempo está se esgotando. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Miguel gemeu, e a visão da vida escorrendo dele era opressiva. Laura,
O que ela quer? Ele forçou as palavras, como se quisesse que ela o protegesse. Mas os olhos de Laura se estreitaram. Aquela mulher não era apenas uma adversária, mas uma sombra do passado mais escuro de Miguel. Com um grito estrondoso, o espaço ao redor começou a desmoronar. A realidade parecia estar se desintegrando, como se fosse feita de papel. E Laura, em um estado de choque, percebeu que não tinha mais tempo. O que escolher? Tudo girava enquanto a cena desmoronava ao redor. A única certeza que restava era que a verdade estava prestes a ser revelada. E com ela, um destino cru e irrevogável. Laura, eu não sou o que você pensa. Foram as últimas palavras que Miguel disse, antes que o céu parecesse se abrir e tudo ao seu redor se desvanecesse em uma luz dourada. E nesse instante, a decisão de Laura tornou-se a escolha mais pesada que ela já iria enfrentar. O que, afinal, era a verdade, se não uma ferida exposta? E com isso, a noite se fechava sobre eles, carregando segredos e promessas de um futuro que eles mal podiam imaginar. Mas antes que Laura pudesse respirar ou reagir, uma explosão ressoante a atingiu, não mais como um eco, mas como uma realidade interna. Ela se viu sendo puxada para o ambiente de volta, mas não era o mesmo. Estava em uma sala iluminada, as paredes adornadas por espelhos opacos, refletindo tensões que pareciam dançar em torno dela. De repente, uma porta se abriu e alguém entrou. Era um homem, alto e imponente, com um olhar penetrante que parecia atravessar a alma de Laura. Ele não era um estranho. Era o pai de Miguel. Mas algo estava terrivelmente errado. Seu rosto estava marcado com angústia. Um desespero que Laura nunca tinha visto antes. Você não entende, não é? Ele gritou, a voz ecoando pelas paredes. Você está no centro de uma trama que foi tecida há gerações. Eles vão querer sua vida. Quem? O que você quer dizer? A confusão se tornou ainda mais intensa. O pai de Miguel estava ali, mas o medo nos olhos dele deixava Laura inquieta. Maria e eu somos os únicos que sabemos. Precisamos te proteger. Ele estendeu a mão, mas Laura recuou. O tempo parecia ter parado. O homem que sempre tinha visto como autoritário agora estava implorando. Seu rosto estava pálido e perdeu a segurança que outrora exibia. Mas antes que Laura pudesse processar tudo, um sobressalto. A figura encapuzada voltou, mas agora ela parecia diferente. Você pensou que essa era uma escolha fácil? Sua risada era como um eco de brincadeira sombria. Escolher entre Miguel e sua cidade? Não, querida. Você deve escolher entre a verdade e a mentira. Miguel não é o verdadeiro herdeiro. Laura engasgou. Como assim? A revelação a atingiu como uma maré. Então quem é ele? O verdadeiro herdeiro é alguém que você conhece muito bem. A figura proferiu. E em um movimento rápido, virou-se para o pai de Miguel. E é hora de você contar a verdade. Você não é o que parece. O chão pareceu desabar sob os pés de Laura. O homem que ela pensou conhecer e confiar se transformava em um mistério em tempo real. Que segredos mais aqueles dois escondiam? E mais importante, quem realmente era Miguel? A sala começou a girar, e Laura sabia que aquelas perguntas agora tinham um peso insuportável. O que mais permaneceria nas sombras? E qual seria o preço a pagar por essa nova verdade? Laura estava presa em um turbilhão de emoções. As revelações a cercavam como sombras, e o ar parecia pesado.
Maria é sua irmã? O homem que ela sempre conheceu como um autoritário desviava os olhos dela, a sinceridade evaporando, e as palavras da figura encapuzada reverberavam em sua mente, como um eco persistente. O legado precisa continuar. O chão tremia, enquanto as paredes dessa sala pareciam se fechar. Miguel estava lá, seu olhar se apagando lentamente. A dor que ele sentia era palpável, e Laura se lançou em direção a ele. Miguel! A voz dela cortou o silêncio, mas foi envolta por um zumbido crescente. Você precisa tomar uma decisão, Laura. A figura encapuzada agora estava bem perto, quase colada a ela. Escolha entre a verdade e as mentiras que te rodeiam. Laura olhou para Miguel, que lutava para manter os olhos abertos. Você precisa de mim, disse ela, sentindo que o mundo ao redor estava prestes a desmoronar. O que isso significa para nós? Você deve entender, Laura. Meu passado, ele me persegue, Miguel sussurrou. Suas palavras eram um fio de esperança que se esvaía. Maria não é uma vilã, mas sim uma porta-voz das verdades que não queremos enfrentar. As imagens começaram a girar na mente de Laura. Ela não podia escolher apenas entre salvar Miguel ou todos ao redor. Era uma escolha que ia muito além. Era sobre salvar a própria conexão deles. Se você é de verdade, então devemos juntos enfrentar isso. Não podemos deixar que a sombra da sua irmã determine nosso destino. Os olhos da figura brilharam em desafio. Veremos, se você estiver disposta a lutar por isso. O burburinho ao redor dela cresceu, como se as sombras do passado subissem para se manifestar. Laura respirou fundo, a determinação nascendo em seu peito. Eu escolho o amor, eu escolho Miguel. As palavras ecoaram e, nesse momento, tudo pareceu parar. A luz que envolvia a sala começou a brilhar intensamente e a figura encapuzada deu um passo para trás, envolta em uma energia descontrolada. Você está fadada a falhar, sibilou a figura, mas Laura não recuava. As sombras começaram a se dissipar, transformando-se em memórias, e Laura viu flashes do passado de Miguel, a felicidade misturada à dor. Eu não vou deixá-lo ir, ela gritou, enquanto o brilho ofuscante se expandia, cercando todos. E de repente, tudo se desfez. Laura sentiu um puxão, e então estava de volta ao lado de Miguel, as sirenes ecoando, as pessoas ao redor em caos. Mas Miguel ele estava acordado. Laura, ele murmurou, seu olhar buscando a dela. Você veio. Sim, estamos juntos. Ela respondeu, um brilho de esperança renovado iluminando seus olhos. O que significava isso? Quem os esperava a seguir? A dúvida ainda pairava no ar, mas eles não estavam sozinhos. A figura encapuzada estava desaparecendo. Na distância, não derrotada, mas apenas aguardando. Laura sabia que a batalha não estava terminada. Porém agora, ao invés de incerteza, havia alicerces de uma nova chance. E enquanto a multidão se dispersava e as sirenes se afastavam, Laura olhou para Miguel e sorriu. Estamos apenas começando, não é? O deixado que, quando a luz se apagasse novamente, uma nova trama revelaria o que não poderia ser dito. Quando as sombras finalmente se dissolvessem, quem restaria? E a verdade, afinal, seria capaz de despedaçar a esperança ou criar um novo vínculo? A vida, com suas voltas e reviravoltas, ainda estava para revelar todos os segredos.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo? Das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga? Conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.